aí, amigos, tudo bem? Você que é apaixonado por comunicação, por marketing, publicidade, feito eu, sou um apaixonado, né? Eu e esses dois aqui que estão comigo, vocês vão conhecer agora. Antes eu queria agradecer que o pessoal da Plexus, obrigado ao pessoal da Plexus, tá recebendo a gente nesse ambiente agradável aqui, um jardinzinho massa que a gente usa para fazer essa gravação. Agradecer aqui a presença do meu amigo Bruno, eu só chamo mais de Fonseca, mas ele agora diz que Fonseca, Bruno Andrade. É porque você me conhece há muitos anos, né? Bruno Fonseca. Bruno Andrade, mas pra você é Bruno Fonseca. Ah, tu faz Bruninho. Bruninho. E aqui meu amigo Netinho, Fernando Neto, eles são da Ágora Comunicação, uma empresa, quantos anos? 15 anos? 17. 17 anos de Ágora. Quando começaram eram meninos demais, de fralda praticamente. Olha, eu queria agradecer... Eu queria agradecer, primeiramente, antes que Fred chame a atenção, aos nossos patrocinadores. Sem eles a gente não conseguiria fazer esse programa. Sistema Jornal do Comércio, Agência 1 e TV Globo. Obrigado a eles. Olha, a gente vai começar agora, começando logo pelo lado esquerdo aqui, meu Bruninho. Eu arrumei dois caras bonitos hoje, meu. Eu tô lascado, ficar aqui no meio, situação triste, viu? Dois de preto, né? De preto, sabe, de segurança. Tá protegido. Primeiro a gente fala um pouquinho sobre essas mudanças do mercado, né, Bruninho? A gente vem acompanhando. Vocês já eram uma agência nova, hoje não tão novinhos mais assim, mas acompanharam todo esse processo de mudança. A palavra do momento hoje são duas palavras do momento. É adaptação e conteúdo. Conta aí como é que vocês estão se adaptando nesse novo prisma do mercado. Valtinho, 17 anos de empresa, a gente viu muitas coisas acontecerem, né? Então, quando a Ágora começou lá em 2002, a forma como a gente atendia os clientes, a forma como a gente se relacionava com os veículos, a forma como a gente mensurava os resultados, eles eram completamente diferentes. E aí eu vou adiantar 10 anos no tempo, né? E aí eu vou trazer aí a partir de 2012, 2013, que eu acho que realmente teve um boom, onde antes disso as agências elas olhavam ali, público-alvo, né? Olhava ali, meio que programavam uma mídia a partir de sexo, faixa etária, renda, eram poucos indicadores que você olhava até então. E aí quando acontece esse boom digital, né, que o mundo ele passa a ser um mundo muito complexo, as agências elas precisaram passar por um processo de reinvenção, de requalificação muito grande. Então aquilo que dava resultado até aquele momento, ele passa a não dar mais resultado. Então assim, os publicitários, eles precisaram reaprender como fazer publicidade. Né? Isso é verdade, a gente estimulou todo esse processo de mudança. E aí já a partir de 2013, 2014, a Ágora, ela compreendeu isso muito bem. E aí a gente passou a ter uma pegada de aprofundamento muito grande no negócio do cliente. Então até então, é como se a gente tivesse, nos primeiros 10, 12 anos de empresa, a gente olhava para fora, né? Olhava ali, não se preocupava muito com algumas questões. E a partir do momento que o mundo passa a se tornar um mundo muito complexo, e você não tinha mais como trabalhar com uma, duas, três, um cross-mídia, vamos dizer assim, se desconstrói esse negócio de cross-mídia, 2, 3, 4, 5 veículos para se trabalhar, e aí você tira o poder centralizado apenas na mídia e você coloca a força da comunicação voltado cada vez mais no cliente e no comportamento do cliente. E aí aquele cliente, ele passa a não ser mais impactado através da televisão, nem do jornal, e nem existe mais aquele programa específico para atingir aquele cara. Você tem que criar estratégias para atingir aquele cliente em qualquer lugar que ele esteja. Né? Então a nossa atenção ela passa a ser o nível de aprofundamento e de percepção que você passa a ter a partir do comportamento desse cliente. Você tira o centro do negócio da mídia e você coloca o centro da estratégia no cliente. E aí nessa brincadeirinha aumenta o trabalho, né? Netinho. Aumenta porque, como o Bruno disse, a gente já sabia... Aumenta o trabalho, desculpe, aumentou o trabalho e diminuiu... Na realidade... Vamos falar disso agora não. A forma de retribuição desse trabalho, né? A troca, né? É onde entra a questão que eu disse que eu falei agora há pouco, que é a adaptação. Exatamente. O que a gente percebeu é que, eu diria que nos últimos 5 anos, o mercado publicitário ele mudou mais do que nos últimos 50, né? Não tenho dúvida. Então, em todos os sentidos, desde do conhecimento maior em relação aos públicos, como o Bruno disse, antes a gente trabalhava com 3 classificações para definir o público-alvo, né? Era sexo, faixa etária e classe social. Então você tinha pessoas que pertenciam a essa mesma classe social, essa mesma faixa etária, só que na verdade são pessoas completamente diferentes.
Né? Então você pode ter uma mesma pessoa, nesse mesmo grupo, um surfista e uma pessoa que gosta de uma outra atividade, de um outro estilo de vida. E vamos supor que os dois tenham 40 anos, têm a mesma faixa de renda, são pessoas completamente diferentes. Exatamente. E aí essa mudança do digital, onde as pessoas elas têm mais liberdade de escolha, onde elas têm mais liberdade de expressão, né? Onde elas são ouvidas, onde elas interagem mais, ficou muito mais claro, a gente passou a ter muito mais ferramental para entender o comportamento dessas pessoas, né? E essas pessoas elas passam a ter um poder muito maior sobre as marcas. São elas que levam para os outros clientes o significado daquela marca, né? o sentido daquela marca, os benefícios que aquela marca oferecem. Então você passa a ter muito mais trabalho no sentido de um grau de complexidade maior, mas ao mesmo tempo você tem muito mais ferramentas. E essa é a mensagem que a gente está levando para as pessoas, é que aproveite dessas mudanças que estão ocorrendo, né? Veja o que você tem muita coisa a seu favor, né? A gente acha que esse grau de complexidade ele atrapalha, mas ele pode ser, vamos dizer, decodificado, né? Ele pode ser transformado, redirecionado e o mais bacana, para um nível individual. Ou seja, cada pessoa ela tem seus nichos, ela tem suas tribos, como a gente tem falado muito. Seus sonhos. E a gente, a partir desse mindset que a Ágora sempre teve de aprofundamento, ficou mais fácil, talvez, sabe? Da gente entender essas mudanças e ajudar as marcas, e ajudar as pessoas que fazem as marcas. E eu acho que uma coisa muito importante a gente falar também é o seguinte: eu sou apaixonado pelo que eu faço. Se a situação hoje não está, já foi ótima, já foi boa, já foi ruim, hoje nem tanto, mas a gente tem que fazer o que gosta. Eu botei um dia desse agora um postzinho no meu, não sei se foi Facebook ou foi Instagram, Walter Lin Júnior, que era: não espere o final de semana para ser feliz. Isso, você tem que fazer o que você gosta. Perfeito. Meu filho vai fazer vestibular agora, tem 17 anos, e a mãe toda preocupada que vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque não dá dinheiro. Eu digo: não, não se preocupe com dinheiro. Você se preocupe se você vai ser feliz. Não adianta. Perfeito. E aí é onde entra, e a gente vai falar agora sobre isso, sobre o código-chave, que eu já sei o que é, eles já me contaram mais ou menos o que é, e a gente deixou para conversar sobre isso aqui, porque eu gosto da coisa muito mais corrida, na hora, feito caldo de cana. Diz aí, o trabalho é um trabalho de mentoria, vocês estão utilizando esses 15 anos que vocês dois têm de experiência com a Ágora, né, com essa equipe, com tanto. Diga-se de passagem, uma agência massa, não é porque eles estão aqui, mas, por exemplo, quando tinha o espaço físico, que agora entraram no mesmo esquema que eu entrei, que tanta gente entrou, que hoje é home office e funciona do mesmo jeito. Isso. E uma agência que sempre teve, na realidade, esse DNA criativo, e que eles estão utilizando esses 15 anos para passar isso para outras pessoas, é isso? Exatamente, Valtinho. O que acontece é... Acho que eu vou para esse negócio aí, viu? Vamos embora. Todo mundo é muito bem-vindo. O código-chave, como o Valtinho falou, ele é um método. Adorei o nome, código-chave. Ele é a síntese do que a gente estudou e praticou e aprendeu ao longo desses anos todos, né? Trabalhando no nível corporativo, trabalhando com os diretores das empresas, com as equipes das empresas e com a nossa equipe. E o que a gente percebeu é o seguinte: você tocou num ponto importantíssimo. Se as pessoas elas não se identificam com aquilo que elas fazem, Complicado. se elas não encontram sentido, significado, se elas não admiram o trabalho, as pessoas, a missão, o propósito da empresa que elas fazem e não conectam com o propósito delas, elas são infelizes, né? E aí o dinheiro passa a não fazer sentido, passa a ser um dinheiro muito caro, muito oneroso para você ganhar, né? E todos nós passamos mais tempo no trabalho, né? A gente passa 30 anos trabalhando, 8 horas, 10 horas. Imagina você fazer uma coisa que você não gosta. E aí o que a gente percebeu é que com essas mudanças todas, essa questão de você olhar para dentro e se conectar, identificar suas paixões, suas habilidades, a sua maneira única de ajudar o mundo, os seus valores, e conectar aí e fazer com que as pessoas, você servir as pessoas, você gera mais valor. A partir do momento que você gera mais valor, você é mais feliz. Não é isso, Bruno? Exatamente. E sendo mais feliz, diga-se de passagem, pegando o gancho, acho que se faz melhor o seu trabalho, né? Exatamente, Valtinho.
O que Fernando falou, Neto, né? O que Neto falou é exatamente isso. A gente percebe, e a gente percebeu no longo de todos esses anos, que dificuldades todo mundo passa, né? Os desafios, eles são permanentes na vida de um empresário, na vida de um empreendedor. Qualquer pessoa, precisa ser empresário. Qualquer pessoa. E aí, quando você passa por um desafio e aquele teu propósito, ele não está muito alinhado com aquilo que você faz, muito rapidamente existe um desânimo que bate. Então, a gente percebeu que as pessoas que elas são muito apaixonadas pelo que elas fazem, né? Você passa por muitas dificuldades e muitos atropelos, mas aquilo não lhe derruba, porque você está muito convicto daquilo. Então, quando você descobre esse teu propósito verdadeiro, que você faz esse alinhamento que Neto falou, né? Que você constrói essa visão, essa missão, você realmente sabe qual transformação você está aqui para fazer no mundo, o que é que você de fato quer fazer, o que é que de fato você quer deixar de mensagem, de legado. Você tira o foco do dinheiro, você tira o foco do problema e você passa a ser um trator, meu amigo. Você passa a ser um cara que nada lhe derruba. É como se assim, lógico que tem dias difíceis, às vezes você tá para baixo, um dia você tá para cima, mas é uma coisa que lhe fortalece, é uma coisa que lhe leva para frente. E como é que vocês resolveram, como é que apareceu essa ideia de criar o Código-Chave, que é um trabalho de mentoria, né? Que vocês vão receber pessoas e como é que funciona isso? Quais são as etapas para que a gente entenda como é que a pessoa vai entrar e vai de repente descobrir, sozinho, achar uma solução para a vida? Eu vou falar o seguinte, o Código-Chave ele aconteceu num processo muito natural na vida da gente, como empresário e como empreendedor. Mas só um pouco antes de nascer o Código-Chave, isso já é o nosso DNA, né? Então isso já era uma coisa muito natural dentro da Ágora. Né? A preocupação com as pessoas, a preocupação com a felicidade, a preocupação com o clima de trabalho. A gente sempre teve uma preocupação assim que, quando percebia ali aquela intrigazinha dos funcionários, a gente sempre chegava junto para, né? Sempre tentava encontrar. A gente fazia esse trabalho junto com os clientes a vida inteira, né? Sempre questionando. A gente tinha, dentro da Ágora, durante muitos anos, um checklist para um cliente poder trabalhar com a gente. Então isso é muito interessante. Então, quando a gente entrava no processo de prospecção, a gente tinha um percentual de conversão de prospecção de quase 99%. Então, a gente não trabalhava com todo mundo. Ou seja, você já escolhia algum cliente específico que se adaptaria melhor... Eram 12 passos, tá, para trabalhar com a gente. Não porque a gente se achava especial, nem nunca se achou melhor do que ninguém, não é isso. Mas é porque precisa ter um alinhamento sinérgico. Tá? Então a gente não gostava de trabalhar para clientes que a gente não gostava de trabalhar. Né? A gente não trabalhava só por dinheiro. Então, quando o cliente entrava na Ágora e a gente percebia que a pegada daquele cara, o clima, as intenções, a forma de trabalhar, ela ia ao contrário dos nossos valores, a gente não continuava essa relação. Então, para trabalhar com a gente durante todos esses anos, o cara tinha que estar focado no negócio dele. Se ele fosse um cara que tivesse 3, 4, 5 negócios que ele não desse foco, não era um cliente para a Ágora. Porque ele não ia fazer o que a gente ia recomendar ele a fazer, certo? Se ele não veria o resultado e... Não ia ver o resultado. Aquele cara que tem 10, 15 negócios, ele é um investidor de uma operação. E aí, qual é a importância que ele vai estar dando para as recomendações que a gente vai estar dando estratégica para ele? Valores também, né, Bruno? Exatamente. Não existe um alinhamento de valores, um alinhamento ético, um alinhamento do que é importante. Então, assim, a gente sempre deu um peso muito grande para as pessoas. Né? Então, assim, a gente sempre, aquela lógica de que as empresas são feitas por pessoas e para pessoas, isso é uma coisa que parece óbvia, mas é muito, você não vê muito as empresas, elas olharem isso no pé da letra. Tem até a teoria, entendeu? Mas na prática... Exatamente, na prática é diferente, então você tem que estar muito atento, você tem que ser muito ouvinte, né? Você tem que estar respeitando as diferenças. A gente vive na economia criativa, então cada vez mais as diferenças elas são muito bem-vindas. Vamos parar com essa história de achar que o diferente é ruim. Isso é para com isso, chato, bicho. Né? Eu sou náutico, Bruno é esporte, né? Eu sou náutico também. Náutico, todo mundo aqui é náutico, rapaz. Betinho eu sabia que era náutico. Essas diferenças, tudo alvirrubro aqui. É uma diferença. Não tem diferença, então esquece. Mas quando tem... Vamos falar disso não, né, mano? Vamos falar disso não. Isso aqui, inclusive, maioria é um negócio incrível. A gente ser alvirrubro e ser maioria é um negócio incrível. Aqui, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o Código-Chave.
como é que você código-chave que é um produto da água, deixar bem claro, né? Exatamente, Valtinho. E aí, assim, dentro desse modelo que a gente estava conversando da Ágora, dessa coisa dos valores, que sempre foi uma coisa muito importante, do cuidado com as pessoas, nasce esse produto código-chave, que é um produto da Ágora. Então, assim, a Ágora ela ainda existe dentro do modelo não tradicional de agência, mas ela é uma Ágora 100% digital hoje. E a gente tem lá os nossos clientes, que ainda, né, a gente tem um modelo de FII, a gente tem um modelo que faz muito inbound marketing. A gente está muito concentrado na performance digital dos clientes. Ainda a gente faz filmes que veicula, tem cliente veiculando em Globo, tá tudo. Isso aí tá funcionando, nada disso mudou. Né? Exterior, né? Exterior, que a gente costuma dizer o seguinte, por mais digital que esteja o mundo offline ele continua existindo. Todo mundo pega carro, todo mundo. Então isso ainda funciona. E dentro da Ágora surge o produto código-chave. E aí o código-chave ele nasce desses ativos, dessa importância que a gente sempre deu para a pessoa. E aí a gente percebe o seguinte, Valtinho. Aí a gente decidiu ampliar, tá? Onde é que está a grande mudança e onde é que está a grande mudança de virada de chave nesse produto? Antes, todos os nossos ativos e toda a nossa prestação de serviço ela era voltada para o cliente da Ágora. Certo? Corporativo. Para o mundo corporativo. E aí o código-chave, quando a gente tem a nossa metodologia, que ela foca nas pessoas, que tem uma parte de desenvolvimento humano muito forte, de autoconhecimento, a gente inclusive relutou muito, que a gente diz que a gente decidiu abrir nossa caixa de ferramenta, né, porque não é fácil. E é verdade. Não é verdade? Porque a gente sai daquele mundo competitivo, onde é meu, isso aqui eu não posso abrir, e a gente entra no mundo colaborativo, isso é uma mudança de chave, a partir do que é uma tendência mundial. Que é uma tendência que você diz assim, poxa, se eu tenho isso aqui, eu já ajudei a transformar dezenas de centenas de vidas, de pessoas e de empresas e de negócios, por que eu não posso ajudar outras pessoas? E o digital permite isso. E o digital permite isso. Então a gente se depara com uma quantidade muito grande de pessoas infelizes com o que estão fazendo. E aí, se você perguntar, Bruno, por que isso, Neto, por que isso, são inúmeros fatores. Crise, né? Crenças, formas de se relacionar diferente com os clientes. Então, o código-chave ele percebe que existe uma quantidade muito grande de pessoas que estão se sentindo ali incapacitadas, vamos dizer assim, tá há 10, 15 anos exercendo uma profissão e desmotivada. O que é que eu vou fazer agora? Porque às vezes também a pessoa entra num barco que nem sabe por que entrou. Eu, por exemplo, eu fui gerente de banco, eu fui gerente do Citibank. Exato. Eu me vi. Muitas vezes por necessidade, Pois por oportunidade. No meu caso não foi nem isso, foi dinheiro mesmo. Cara. Exatamente. Vou te pagar tanto, eu trabalhava na Rádio Transamérica, ganhava, sei lá, um valor, passei a ganhar 3 vezes, 4 vezes mais no Citibank. Fui ser gerente de banco, porque não tinha nada a ver comigo. Exatamente. O que é que eu tô fazendo aqui, né? Não acontece, não acontece? Ô Neto, e quantas vezes... Muito comum. Quantas vezes a gente viu o empreendedor por oportunidade? Né? Que é um cara que ele não tem uma preocupação de saber realmente o que, é que ele gosta, e aí ele vai lá e monta um food truck, ele monta um restaurante, ele monta, sei lá, qualquer coisa, mas aquele não está alinhado com as paixões do cara. Ele entra só por uma oportunidade, porque o primo entrou, e aí na primeira dificuldade ele desiste. E esse código-chave vai ser presencial ou vai ser os famosos EADs, vai ser uma coisa digital? Porque a gente tem os dois formatos. A gente tem um formato online, né, que aí, como a gente falou, ele permite que pessoas do Brasil inteiro possam participar. Então a gente quer que a metodologia possa realmente contribuir para o maior número possível de pessoas, porque a gente sabe que esse é um problema que independe da região, independe da cidade, mundial. Ou seja, é um problema mundial, exatamente, né? E a gente tem um modelo também de mentoria, um modelo presencial, onde a gente ajuda as pessoas presencialmente, a gente tem um envolvimento maior, a gente gostaria de ter esse envolvimento e tem no online também, né? Mas é um modelo diferente, né? É um modelo onde as pessoas que estão acostumadas a trabalhar online, elas conseguem fazer isso muito bem. Mas tem outras pessoas, por exemplo, aquelas que sentem uma necessidade física, de aproximação física, né? De olhar no olho. Então a gente atende esse público também. E o código-chave, ele tem essa transformação, né, que o Bruno falou, onde as pessoas elas entram com um grau de incerteza muito grande, com um grau de dúvidas e de angústia, de ansiedade, né, porque elas percebem que estão ficando desatualizadas,
elas percebem que o tempo está passando e os sonhos também estão passando. Quantas pessoas não estão vendo isso agora e tá pensando, pô, é mesmo, comigo é a mesma Aquela merda. faculdade, né, Neto, que ela fez, ela passa a ver que aquelas informações que ela aprendeu ali na faculdade, no curso, termina que não se encaixa mais nos dias de A hoje. minha sobrinha fez direito, o primeiro curso dela, porque meu pai é advogado. Advogado não, fez direito também. Meu irmão, então ela entrou na onda, fez direito, a mãe tinha feito direito. Depois foi psicologia, se encontrou em psicologia, está super feliz, um beijo, minha querida Vivi, porque se encontrou em psicologia. Exatamente. E a gente tem que se dar, todos nós temos que nos dar o direito realmente de testar, de experimentar, assim, não pode ficar preso, porque muitas escolhas que a gente faz, na verdade não são nossas, Valdir. Né? A gente escolhe porque os nossos pais, eles querem a nossa segurança, acima de tudo, né? Eu Sempre dizer, querem, né? Exatamente. Sempre querem. Exatamente. Não quer o mal de Não ninguém. estão errados, não, na realidade. Não estão errados. Exato. Só que o que acontece é que na hora que a gente faz com que a vida seja pautada pelo medo, o medo de perder, e o ser humano está provado cientificamente que ele tem 2 vezes mais medo de perder do que vontade de ganhar. Isso é um psicólogo, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, Daniel Kahneman, que ele fez vários experimentos e mostrou isso. Né? Então, assim, é muito importante que todos nós, que a gente se dê o direito, sabe, de ver o que está acontecendo no mundo e de racionalizar esse medo. E é isso que vocês tentam fazer, tanto no curso presencial como no primeiro momento, sim, Valtinho. No primeiro momento, o aluno, quando ele chega, tanto na mentoria presencial, a gente faz esse primeiro módulo, a gente chama de despertar da consciência interna. Então, ele vai se confrontar com aqueles sonhos que ficaram perdidos no passado, né? Eu gostaria de ter sido isso, mas eu me tornei um engenheiro por causa do meu pai, do meu avô, e ele vai se confrontar com esses sonhos. Nas experiências que a gente tem tido, é muito interessante, porque aí o cara vai resgatar algo que estava ali latente dentro dele, que ele nem sabia, e muitas vezes, Valtinho, a gente tem, a nossa grande força está dentro da gente mesmo. Muitas vezes você tem um diferencial estratégico que ele está dentro de você e você não percebe. E aí você entra num encarceramento emocional, de incapacidade, de infelicidade, quando na verdade a resposta para a solução do teu problema está dentro de você. Então, nesse primeiro módulo, quando a gente resgata esse sonho, a gente vai lá e confronta isso com dons. Um dom bem desenvolvido, ele se torna um talento bem desenvolvido, ele se torna uma grande paixão, e aquela paixão, quando ela é executada de uma forma estratégica, ele pode ser um grande negócio. Então, a gente ensina que, a partir dessa estratificação desse sonho, você pode construir um grande negócio na sua vida, alinhado com tua paixão, com tuas habilidades, com a tua competência. Então, conhecimento. Você desconstrói aquele modelo do empreendedor por oportunidade e ele passa a ser um empreendedor com propósito. Essa é a grande diferença do primeiro módulo do Código-Chave. Olha, mas os outros módulos você vai ter que ficar sabendo depois. Não. Primeiro você tem que entrar. Primeiro vocês têm que. Isso vai ser disponibilizado como, né? Veja, é muito importante que a gente fale dessa transformação, a estrutura rápida. A gente não Eu adoraria passar o dia todo conversando. Que esse povo aí que tá ligado aí, que é na internet agora, é todo agoniado. Vamos, né? Tá legal, não tá? Então espera um pouquinho. Mas Então, agora vai vir a melhor parte. Mas é muito Fica importante aí, você segura um saber pouquinho. disso. Segura aí. Pelo seguinte, não adianta nada, assim, é super importante você encontrar o seu propósito, mas não adianta nada se você não souber como materializar esse propósito. É verdade. Entendeu, Valtinho? Como você colocar em prática, transformar esse negócio. Transformar primeiro em projeto, transformar esse negócio e colocar esse negócio para rodar. O que a gente percebe é que um negócio com propósito, ele tem muito mais chance de dar certo e as pessoas serem mais felizes. Agora, como é que você materializa? Então, o que a gente fez? A gente juntou as melhores técnicas de desenvolvimento pessoal, que é essa parte de você se conhecer, de você se tornar uma pessoa mais produtiva, né? Mas não adianta nada se você não trouxer técnicas de empreendedorismo. Então a gente traz as melhores ferramentas de empreendedorismo que são utilizadas hoje no mundo, nas melhores startups, nas empresas que estão performando, né, que estão crescendo numa velocidade alta, nesse mundo de tantas mudanças, que é você montar o seu Canvas, né, que é uma ferramenta que permite que você rapidamente consiga conectar várias partes de um negócio para que você não esqueça de nada. É uma visão estratégica. Uma visão estratégica, né? A gente consegue colocar uma série de ferramentas de redução de risco.
Ou seja, num período do programa, a pessoa entra realmente perdida. Eu posso dizer isso porque essas pessoas que estão se conectando, né, com essa nossa proposta, eles estão precisando disso e elas saem ao longo vão montando, estruturando o negócio, saem do negócio assim, olha, é isso mesmo que eu vou montar por conta dessas razões. Então, é um encaminhamento prático, gerencial, onde a gente usa toda a nossa experiência de gestor, toda a experiência de planejamento, de pesquisa, de aprofundamento e de ação. Quer dizer, não é só dar um norte pro cara. Não. Ele sai lá já com um projeto. O código-chave ele tem teoria, mas eles são 3 módulos estruturados muito em cima de prática. Então existe esse despertar da consciência interna que eu estava explicando antes, e quando chega nessa parte que Neto tá, ele no meio, ele dá uma virada de chave, onde a gente entra com técnica de empreendedorismo e de business puro. Então o aluno ele sai com o negócio dele montado, a empresa estruturada, ele sabe para que mercado ele vai atender, ele sabe com que cliente ele vai se comunicar, ele sabe quais são os meios que ele vai utilizar para comunicar aquele negócio que ele está criando. A gente ensina estudo de viabilidade econômica, os códigos das startups, ele olha para fora, ele pega esse alinhamento do propósito interno e a gente mostra para ele o que é que está acontecendo no mundo. E ele se conecta com o que está acontecendo no mundo, o que é que o mundo precisa. Não adianta você querer vender uma coisa que não tem pessoas para comprarem. Não tem mais mercado. Então, o que é que as pessoas querem? Né? Como que esses millennials se comportam? Por isso tem que como é que pesquisa. essa geração Z, como é que todo esse jovem, como é que esse novo ser humano se comporta hoje nesse mundo? E ele se conecta a isso, e aí quando ele roda, meu amigo... Uma coisa super importante é como identificar a oportunidade de negócio. Como você avalia se aquela oportunidade de negócio é viável ou não? E vocês também avaliam isso? O cara chega com uma ideia, com um sonho na cabeça, às vezes é um sonho... Só ele acredita, não tem mercado. Vocês também a gente passa para ele passa a dominar ferramentas que vão permitir que ele consiga fazer essa avaliação. Exato. Às vezes o sonho tem... A gente não dá o peixe, a gente ensina a pescar. Né? A gente traz as ferramentas que ele vai ver com clareza. Né? Uma outra coisa importante é depois que você identificou uma oportunidade. O que é uma oportunidade? É um problema. É um problema que alguém tem que ninguém resolveu. Aquilo ali é uma oportunidade de negócio. Você vai resolver como empreendedor se você se conectar. Aquele problema se conectar com suas singularidades, que é suas paixões, habilidades, né, a sua forma única de ajudar. Né? Então, na hora que há essa conexão, você identifica uma oportunidade com grande chance de dar certo. E aí, como é que você vai testar na prática se aquela oportunidade, de fato, ela é viável como empreendimento, como negócio? Aí a gente ensina uma série de ferramentas que permitem que ele teste essa ideia, né, muito diferente do que era antigamente, onde você gastava muito dinheiro com pesquisa. Existem formas de você testar praticamente sem gastar nada. E que é uma coisa importante, eu tinha um amigo que ele fez uma consultoria para uma empresa que ia botar um shopping ali onde era o Jockey. O cara ia comprar aquilo ali, tá shopping. Quando fizeram o estudo de viabilidade e pesquisa, não dava certo. Então o cara não investiu e ia perder muito dinheiro. Porque botar um negócio não existia. Ali, infelizmente, o tempo da gente acabou. Eu disse aqui anteriormente, esse apetite foi um programa rápido, mas não tem jeito. Os caras têm conteúdo, entendeu? Que a gente vê pouco nessa danada dessa internet. Aqui vocês têm conteúdo. Aqui eu só entrevisto, primeiro que eu gosto, e segundo tem que ter conteúdo. E aí, ó, se liga aí, vamos dar o endereço do código-chave? É isso que eu ia dizer, passa logo as informações. Gente, se vocês quiserem mais informação, entra no www.codigochave.blog.br. Lá tem um pouco mais de informação sobre como é a estruturação do curso. A gente, no momento, está com turmas fechadas, mas a gente está recebendo aí o pessoal que a gente está se programando para uma próxima turma aí que a gente vai estar montando talvez no final desse mês ou começo do mês que vem. Mas entra lá no site, tem todas as informações, tem contato da gente. Meu e-mail é bruno@agoracomunicação.com.br. Vamos seguir o cara também, os caras também. Instagram, Bruno Fonseca de Andrade, segue lá meu Instagram. O meu Instagram, Fernando_Furtado_Neto. É muito underline, viu? Ó, obrigado vocês pelo espaço, obrigado vocês aqui pela paciência de nos dar toda essa informação. Ó, se liguem nesses caras que eles têm muito o que dizer. Eu queria agradecer novamente ao Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, a TV Globo e a Agência 1, que são os patrocinadores do programa. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Valeu, meninos. Obrigado. Um abraço. Valeu, Valtinho. Valeu.